Você já se perguntou por que em momentos de grandes sofrimentos, de dor, a gente procura algo maior para se apegar? A gente fecha os olhos e entra em oração. Bem-vindos ao episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala sobre psicologia, espiritualidade e saúde mental. Eu sou Iraci Campos e a nossa convidada de hoje é Daniela Zampoli Amantea. Ela é terapeuta e vem bater um papo gostoso com a gente sobre como se conectar a esse algo maior. Afinal de contas, existe um outro lado da vida? Seja bem-vinda ao nosso podcast, Daniela. Eu é que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com você de novo, Iraci. Muito obrigada. Daniela, muitas vezes, quando o coração aperta, a gente está passando aí sofrimento, dificuldade, por mais que você ouça pessoas falarem qualquer coisa, te dar um apoio, ou você não possa falar com ninguém, a gente procura algo que seja mais forte que a gente. Mas será que existe mesmo esse outro lado da vida, essa espiritualidade, ou um Deus que tudo pode e tudo controla? Ah, que assunto maravilhoso, né? Que a gente vai tratar hoje, necessário, eu acho, para o momento do nosso planeta, né? Em que tanta gente está precisando despertar para essa força. É claro que existe, ela está dentro de nós, não é? Com certeza. E quando a gente, nesses momentos que você falou, consegue parar um pouquinho, fechar os olhos, respirar fundo, a gente vai para dentro, se conecta, né, com a nossa essência divina, com o nosso eu profundo, como nos ensina a Joana. E aí a gente ficando em silêncio, a gente consegue ouvir a voz da nossa consciência. E como a gente aprende, é na consciência que estão gravadas as leis de Deus. Então a gente entra em conexão direta com tudo isso, né? E esse mergulho traz paz pra gente, é curativo, né, Iraci? Com certeza. Porque eu acho que quando a gente está nessa dificuldade, que a gente mergulha para dentro, procurando fazer uma conexão, fazer uma oração, não é o momento que você faz uma oração, uma prece falada, bonita, da boca para fora. Mas eu acho que é o momento que a gente fala com a alma a essa força maior. Como diz a doutora Anísia da Silveira, ela fala assim, o Senhor da vida. É isso. Porque muitas vezes, em especial nesses momentos de enfrentamento dos nossos desafios, né? Às vezes a gente não tem nem palavra para expressar o que a gente está sentindo. E eu acho que é muito reconfortante a gente ter a certeza que esse mergulho interior, né? Que nada mais é do que a gente fechar os olhos, né? Às vezes ir aqui para dentro da gente, saber que existe uma força maior que está entendendo o nosso silêncio, né? Que consegue traduzir o nosso sentimento, nos acalmando, nos trazendo paz, serenidade. E esse é um exercício que todos nós devíamos fazer diariamente, né? Parar um pouquinho e ir para dentro, né? Parar um pouquinho e buscar ouvir a própria voz, né? Essa voz que está dentro de nós e que o barulho, né, da vida, né? As ilusões do nosso ego, não é? Muitas vezes cala essa voz dentro de nós. Então esse momento é super importante, né? Porque, em verdade, eu acho que a nossa vida ela é muito voltada para fora. Sempre voltada para fora. A gente não tem uma vida reservada que a gente saiba limitar o olhar para fora, mas vivenciar o olhar para dentro um pouco. E quando a gente olha para dentro, a gente está olhando para a nossa essência,
buscando entender a essência. E na nossa essência está Deus, né? Então, esse momento é o momento da conexão. A vida oferece tantas distrações, que a gente se ocupa com tudo que é externo, né? É isso mesmo. Eu acho também que as pessoas se entregaram ao ritmo que está sendo imposto para a gente pela tecnologia, né? Pelas redes sociais, por faça tudo rápido, tá tudo pronto aqui agora, não é? Hoje em dia a gente consegue tudo no estalar de dedos, né? Ou literalmente nos dedos, na palma da nossa mão. E como é tudo muito rápido, eu acho que o ser humano entrou nesse ritmo e não consegue mais ter assim um momento de se observar, de se perceber, e aí acaba dizendo, não tenho tempo, tá tudo muito corrido, quando na verdade só está repetindo tudo aquilo que está observando fora, porque o nosso ritmo interior é muito diferente, né? Basta observar a natureza. Muita gente diz, eu não consigo essa conexão, não consigo parar de pensar, né? Mas essa não é a proposta. A proposta é que a gente encontre essa força divina dentro de nós, Sim. Não é? E às vezes, observando a natureza, a gente aprende como fazer isso, não é? Quando a gente está nesse mundo acelerado, né, de tecnologia, redes sociais, de informações simultâneas sobre o mundo inteiro, qualquer coisa que a gente queira saber, na verdade, não é a vida que está corrida. Não. Porque antes de toda essa tecnologia, dessas redes sociais, essas coisas, a gente acabava as ocupações do dia a dia, trabalho, seja lá o que for, né? A gente conversava, a gente assistia televisão, mas a gente conversava, a gente sentava para se alimentar junto, fazer refeições juntos. Com esse avanço tecnológico, o que acontece? Você continua sentando, você continua parado, seja numa mesa de refeição, seja no seu quarto, na sua cama, no sofá, seja numa mesa de restaurante, na rua, mas você está conectado. Então, não é a vida que está corrida. Não. É você que abre mão de um momento íntimo com você e simplesmente fica correndo atrás do que está sendo passado. Então, você não tem momento ali para conexão nenhuma. Eu acho que a gente tem vivido a sensação de pressa, né? Se você começar a observar as pessoas, quando você está falando, fica todo mundo meio inquieto, assim, né? Esperando que a gente termine de falar logo. Então, a gente perdeu a mão, né? Não consegue mais escutar, não consegue mais falar, né? A gente, às vezes, eu percebo, né? Que as pessoas estão ali no celular. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ilustrar, para ficar bem claro. Mães, pais e filhos, celular na mão. Quem é que para hoje para ouvir o filho? Né? E eu sinto isso às vezes aqui e confesso, tenho que realmente parar e falar, deixa eu prestar atenção no que ele está falando, né? Seja porque a gente está trabalhando, está fazendo qualquer coisa. E aí, enquanto a gente presta atenção, o sentimento é sempre aquele de pressa, né? Quero que fale logo, eu preciso fazer tal coisa. Quando, na verdade, não precisa nada, é isso que você acabou de falar, né? A gente só se acostumou, se condicionou a um ritmo que não é o ritmo natural, né? Com certeza. Então, quando a gente presta atenção nisso e diz, não, vou ouvir, vou estar presente nesse momento que é tão importante de ouvir meu filho, meu marido, um amigo, meu pai, minha mãe, não importa, no trabalho, estou aqui presente. E a gente começa a perceber esse sentimento, essa sensação, na verdade, né, de pressa. E começa a dizer, peraí, eu não preciso disso. Por que eu estou sentindo assim? E aí, respira e se dedica àquele momento presente, não, é uma maravilha. Aí a gente recupera o bom humor, não é? A gente recupera o brilho de prestar atenção nas coisas. E aí fica mais fácil a gente fazer essa viagem interior que nós começamos a fazer. Com certeza. Aí é natural. Você falou uma coisa que me fez lembrar de uma situação. Eu estava numa loja de telefones, né? Estava com problema no meu telefone, estava na loja.
entrou a mãe, o pai e 2 crianças. Uma criança devia ter em torno de 4 anos, no máximo. A outra tinha 5. 5 porque alguém perguntou a idade da criança por alguma coisa e a criança respondeu que tinha 5 anos. Os pais foram comprar um telefone para a criança mais velha, de 5 anos. Poxa. Porque a criança estava dizendo, e bateu o pé ali, que queria o iPhone novo, porque não queria mais ficar assistindo as coisas ou mexendo, jogando no telefone do pai e da mãe. Mas eu não quero um telefone qualquer, eu quero o iPhone novo. 5 anos. E é de 4, eu também. Eu também não quero mais o telefone do papai. Aí você fala, peraí, o que você está colocando na mão dessas crianças? Você está colocando na mão delas um acesso ao mundo em conexão, sem saber ali tudo que ela está vendo. E deixando de que ela tenha um relacionamento, uma convivência. Já está ensinando, tá certo que as crianças que nasceram de 15 anos para cá já nasceram na conexão Wi-Fi, né? Verdade. A gente sabe. Mas essas já estão deixando, no princípio da vida, de conhecer o que é relacionamento, o que é conexão com as pessoas, né? O que é o nosso ritmo normal, na verdade, né? E depois os pais, os líderes nas empresas, eles vão dizer, ninguém presta atenção mais. Mas assim, e o exemplo, né? Tá vindo, e você? Tá prestando atenção? Principalmente dentro da nossa casa com crianças, tem que dar o exemplo, né? Como é que a gente vai pedir para o nosso filho, medita que faz bem para você, para que você se conecte com a sua espiritualidade, se ele não sabe nem respirar? Não é? Porque vive observando tudo nesse ritmo acelerado. E aí o que parece é que isso é o natural. E aí a gente vai querer ensinar o outro lado, não vou gostar, porque tá lento demais, né? Porque não tem nada de interessante que prenda a minha atenção. E aí a vida vai passando e a nossa existência é muito breve, né? E a conexão através de oração, através de procurar uma força maior, um sentido maior, no momento em que a gente vivencia dificuldade, desafio. Então, eu acho que é aí que a gente olha que tudo que está ao meu redor está no mesmo patamar, no mesmo nível que eu. Então, eu tenho que buscar uma força maior, porque essa força maior é exatamente um quadro que eu vejo, assim, uma sensação. Está todo mundo mergulhado, quase que afogado num lodo. E nesse momento de dor, é o momento que você levanta o braço, que vem aquela força maior, Sim. que é a mão de amor espiritual de um Deus que te puxa e te tira daquilo. E faz você respirar. É isso mesmo. Por isso eu comecei dizendo que é tão importante essa nossa conversa para que as pessoas despertem para essa possibilidade. Porque sim, tem muita gente que quer isso, que procura isso, mas fala, eu não consigo. Mas não, na verdade você não tentou, porque é exatamente isso. Quando a gente fala, eu preciso, eu quero, essa força, né, sobre a qual nós começamos falando, ela vem e toma a gente, né? Ela nos pega pelo braço, não é assim? Nos acolhe e abre os caminhos que a gente precisa, né? Nos traz clareza mental, nos traz serenidade. E como isso hoje em dia é imprescindível se a gente quiser se sentir bem e cuidar da nossa saúde integral, né? Espírito, mente, corpo, que tudo anda junto. Então, a gente precisa despertar para essa possibilidade, para a existência dessa força que está ao alcance, nem das nossas mãos, porque está dentro de nós, né? Que é mais perto, né, Iraci? Com certeza, com certeza. Então, é só a gente realmente
treinar para isso. E é treino mesmo, porque nós nos condicionamos o nosso cérebro a entrar nesse ritmo tão acelerado, né? E o cérebro, ele aprende. Então, cabe a nós agora esticar o braço e pedir força para dizer, tá bom, se eu cheguei até aqui e eu posso parar e encontrar um caminho melhor a partir de agora, é o que eu quero. Mas a gente precisa manifestar o nosso querer, porque senão, muita gente, eu percebo que fica nesse ritmo, precisa de ajuda, mas não faz a sua parte, né? Tem que ter um o movimento da gente para poder fazer com que essa, essa sensibilidade, né, essa percepção da força maior Isso. ali, te inspirando, te orientando, te mostrando o caminho, estendendo as mãos para te tirar do sufoco, da angústia, e fazendo com que os seus olhos passem a enxergar além dessa matéria que você vê, né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas falam assim também. Eu queria ter fé. O que é a fé, né? Eu queria acreditar numa coisa maior. Eu não consigo me concentrar para fazer uma oração, para pensar em um Deus, para pensar em Jesus. Mas quando você pega uma boa leitura, Isso. né, ali, o Evangelho, algo que te remeta à santidade. Ao sagrado, né? Exatamente. Então, você não consegue fazer oração. Vai lá, lê. Lê em voz alta. Porque além de você estar se concentrando, porque para ler você tem que se concentrar, em voz alta, o seu ouvido é o primeiro a ouvir, né? Exato. Então, é uma forma que você tem de treinamento, de encontrar aquilo que você busca, precisa interiormente, né, Dani? O que eu acho é que, às vezes, a gente idealiza as situações, né? Então, se eu nunca fiz essa conexão, se isso não é uma coisa natural para mim, não vai ser na primeira vez que eu vou fechar os meus olhos e vou sair com a ideia pronta. Ah, fui inspirada, tá tudo certo. Não funciona assim, a gente precisa ir fazendo a nossa parte. Então, como você falou, né, a oração, uma leitura edificante, o contato com a natureza, Ai, essencial. é tão bom, não? Tudo isso vai trazendo a gente para o centro, né? Vai fazendo, ensinando a gente ficar presente na nossa vida. E quando a gente não idealiza como tem que ser e vai aproveitando enquanto passa por esses movimentos, por essas experiências, quando a gente percebe, a conexão está feita. Tá. Né? Mas a gente tem que ter paciência, resiliência, né? É um caminho que a gente vai percorrer, não está pronto o caminho. Ele vai se abrindo conforme a gente vai caminhando, dia a gente não é faz isso? um pouquinho, né? É, claro, e tem dia que vai ser melhor que o outro, né? Mas o importante é que a gente faça todos os dias, né? Exato, né? Essa conexão com a natureza é a presença de Deus na nossa vida. Você sabe que eu tenho uma vida muito intensa, muito ocupada, mas eu não abro mão de fazer essa conexão com a natureza. De tempos em tempos, é um tempo curto, inclusive, eu já começo. Eu preciso ir para o mato. Eu preciso ir para o mato. Eu amo. Aí eu fico parada, eu fico olhando as plantas, a natureza, a montanha, a necessidade de ter isso, né? E a admiração de falar, gente, Deus tá aqui. Meu Deus, imagina só você pensar em Deus numa criação dessa monta, dessa beleza absurda. Você fala, o que é? O que é esse ser? A gente só conhece um pedacinho. Só, é verdade. Mas traz uma paz, né? Claro que traz. E eu costumo sugerir, né, quando eu digo, tenha contato com a natureza. É difícil, né? Nunca tem oportunidade. Então eu digo assim, vá para uma janela, 5 minutinhos, abre a janela e olha para o céu.
Observa, a gente aqui no Rio de Janeiro, né, tem a sorte de viver sob o céu mais azul que existe. Não sei se sabia disso. Outro dia eu li uma pesquisa que dizia isso. Ah, é? É. Aí eu digo, olha para o céu. Observa as nuvens, o formato das nuvens, sente o vento da janela mesmo. Se tem uma plantinha, toca a sua planta, sente Olha a as energia. árvores, tem árvore na rua, alguma coisa Você não tem nada, vai até o banheiro, abre a torneira, sente a água nas suas mãos, né? Aproveita a água, tudo isso nos conecta com a natureza, com essa criação divina, né? E que faz tão bem, que são remédios naturais pra gente, né? Só que falta a gente lembrar disso e realmente fazer, né? Não se entregar a esse ritmo acelerado, né? Não fortalecer essa sensação de pressa quando ela vir falar, mas por que mesmo que eu tô com tanta pressa? Será que eu tô aqui parada no trânsito e eu, ao invés de aproveitar o percurso, né, olhar para fora, ver se tem alguma coisa bonita para eu apreciar, ouvir uma música, cantar junto. Não, eu fico ali alimentando a pressa, aí fico mal-humorada, irritada, para chegar no destino como? Não, e a gente está atrasado e a gente fala assim, eu tenho que correr, né? E não sei o quê. Você acelera o carro, você corre, você costura. Não adianta. Você consegue diminuir o tempo da distância do lugar que você está para o lugar que você quer chegar, no máximo em quanto? 1 minuto, 2 minutos? Muito pouco. Não mais que isso. Não mais que isso. Você não consegue falar, nossa, eu correndo mais, eu vou ganhar 40 minutos a mais. Você não ganha. Mesmo a distância sendo muito longa. Você pode olhar nesse aplicativo ali de Google Maps da vida, tem horário que você vai chegar. Por mais que você corra, Não adianta. você reduz alguns minutos. Sem contar, né, que quando a gente fica nessa aflição e tudo mais, a gente entra em sintonia com uma vibração, né, um pouco mais desequilibrada. densa, Ela fica tal. E aí a gente vai, é claro, encontrando coisas que estão na mesma sintonia. Então o farol fecha, né, o carro entra na frente, tudo vai acontecendo e aquela situação só piora, né? Olha, ninguém precisa acreditar no que a gente está falando, não é só fazer o teste. No momento que está atrasada ali e tudo mais, respira fundo e fala, não, eu vou com calma, eu vou apreciar, eu vou fazendo. Porque às vezes a gente chega antes, né? Mas tudo isso é construção de hábito, né? E é crença nessa força que guia a gente, desde que a gente permita, desde que a gente se conecte, né? Exatamente. E o bem-estar que isso traz, né? A leveza de uma conexão com a espiritualidade, que são espíritos que se unem vibrando na mesma frequência da gente. Então, se você consegue dar esse break, né? E, opa, olha só, vou acalmar, o que tiver que ser está escrito. Isso. Portanto, o que já aconteceu não dá para mudar, já está acontecido, pronto, acabou. Então, o que eu faço daqui para frente? Então, primeiro, a minha paz. A doutora Anise, ela diz assim, a nossa paz não se negocia. É isso mesmo. Em momento algum. É uma troca que a gente jamais pode fazer, porque quando você consegue segurar, manter essa paz, a sua visão diante da vida muda. É como se a gente mudasse a lente dos óculos. Você fala, nossa, estou enxergando melhor agora. Não é isso? A visão não fica mais distorcida, né? Porque é exatamente isso, esses momentos de aflição, né? A gente enxerga tudo distorcido, porque a gente só enxerga por um ponto de vista, né? Para aquele ponto de vista que tá ruim, o problema é impossível de resolver, eu não vou conseguir, eu não tenho a capacidade, para mim não dá certo, eu tento, não é? Tudo isso. Isso vai distorcendo a nossa visão. Literalmente distorce mesmo, porque a gente impacta negativamente no cérebro. Ele acaba funcionando de uma maneira que não traz benefício nenhum para a gente. E aí, nós vamos reclamar para quem ou de quem, né? Então, é questão da gente ter consciência, despertar para essa força que nós temos, de nos conectarmos com essa força que é
incrivelmente maravilhosa, né? E saber que a gente tem, sim, amigos espirituais que nos ajudam, mas a gente precisa ajudar que eles nos ajudem, A gente né? tem que escolher que amigos espirituais Exato. são esses que eu Exato. quero estar. Porque eu gosto de dizer, todos são nossos amigos, porque eles nos fazem companhia por afinidade, não é assim? Exatamente. Assim? Seja para o bem, seja para o desequilíbrio, nós seja convidamos pra através do tudo. nosso pensamento, do nosso sentimento, não é assim? Exatamente. Então, puxa, está nas nossas mãos, né? Então, que todo mundo que está nos ouvindo agora, fica o convite para ir para dentro, né? Encontrar esse lugar de paz que a doutora Nise nos ensina, né? Que é inegociável. Basta fechar os olhos, respirar fundo e acreditar que a gente está nesse lugar. Porque, de fato, a gente fica, se a gente quiser. Exatamente. A vida se torna mais leve, a gente consegue solucionar as dificuldades e consegue um equilíbrio para viver em paz, em harmonia com a harmonia divina, né? Não é? Isso é a felicidade, É não é? isso aí. Mesmo diante dos desafios. É isso aí. Dani, obrigada pela Obrigada sua a você, presença, Iraci. viu? Uma Muito alegria ter você obrigada. aqui com a gente. Eu é que agradeço. Então, a nossa conexão com a força divina, a nossa conexão com o Senhor da vida, que é aquele que sempre te estende a mão, que te puxa para fora daquilo que te afoga, daquilo que te deixa sofrido. É um momento de silenciar a mente do desequilíbrio, buscando a verticalidade, buscando a paz. Um momento de oração, fechar os olhos, falar do seu sentimento ou simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui, me toca. Ele te toca. É uma oração sentida. É simples, não precisa nada de grandioso, porque o grandioso é Ele. Então, que a sua semana seja de muita alegria, muita paz, muitas soluções, muito sucesso, onde te traga as respostas em cada momento do ressignificar. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast. Muitas outras pessoas podem se beneficiar, estar precisando de uma pequena palavra, uma voz. Uma ótima semana e um super beijo carinhoso.